santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu te amo, Jesus. Graça e paz, oi, graça e paz para todos, boa noite. Vamos orar um pouco mais, feche seus olhos, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos dê inspiração, sensibilidade quanto à tua voz, quanto àquilo que Ele quer nos comunicar nessa noite, que não haja empecilho, que não haja impedimento, mas que a palavra do Senhor tenha livre curso em nosso meio, amém? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez erguemos a Ti a nossa voz e agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por Tua presença aqui entre nós, porque nós não somos merecedores, Senhor, mas em base na Sua graça, nas Suas infinitas misericórdias, Senhor, o Senhor se faz presente, e sabemos que o Senhor não apenas se faz presente, mas o Senhor se manifesta. O Senhor é um Pai tremendo, e certamente o Senhor já tem abençoado, quer nos abençoar ainda mais, quer responder indagações, perguntas, quer restituir pessoas aqui nesse lugar, porque esse é o teu coração paternal, coração imensurável, e nós queremos dizer para o Senhor que estamos com nossos corações abertos para o teu agir, estamos com nossos corações abertos para receber de ti. Por isso, em nome de Jesus, venha a nós o teu reino, manifesta a tua glória aqui, a tua presença aqui. Se há alguém aqui entre nós, talvez com alguma dificuldade, alguma divagação de mente, algo no teu coração que tenha impedido aquela sensibilidade necessária à tua voz, ao teu agir, que seja livre em nome de Jesus, que venha a leveza do teu Espírito Santo em nome de Jesus, e que de fato todos nesse lugar, mentes e corações, estejam fitos em Ti, estejam focados no trono da Tua glória. Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, direciona, leva-nos à Tua vontade, em nome de Jesus, dê sensibilidade, em nome de Jesus, que sejamos meros instrumentos, meros canais, que o Senhor fale e se manifeste através de nós. É a nossa oração em fé, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Quantos podem dar amém? Amém. Queridos, desde o início do ano, o Espírito Santo tem falado, e eu tenho percebido que Ele tem falado por fontes diferentes sobre uma palavra. O Espírito Santo voltou a falar sobre uma palavra muito gostosa, uma palavra muito esperançosa, que é a palavra restauração. Eu creio de todo o meu coração que é uma promessa que já começou a se realizar na vida de algumas pessoas, e que Deus quer realizar na vida de todo aquele que crê. Amém ou não amém? Quantos creem que Deus quer restituir nesses dias aqui? O Espírito Santo tem falado isso, tem falado sobre esse tempo de restauração. Restaurar, vamos entender logo o significado dessa palavra, pode divergir, talvez aí, alguns conceitos, mas restaurar significa restabelecer, amém? Então, quando Deus restaura, Deus restabelece. Quando Deus restaura, Ele recompõe. Restaurar também tem o significado de retorno a uma situação ou um estado anterior. Nós estamos numa situação favorável, estamos num momento bom, e por algum motivo nós saímos dessa situação. E quando Deus restaura, Ele nos pega e Ele nos leva de volta àquele estado ou àquela condição anterior. Ele recompõe, Ele restabelece. Amém? Quantos aqui, de fato, têm experimentado esse tempo de restauração aí? Diz amém. Então vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Vamos começar vibrando. Em nome de Jesus, Ele é digno. Bendito o Teu nome, Senhor. Bendito o Teu nome. Eu quero falar sobre um salmo que retrata bem essa palavra que nós estamos falando. Um salmo que fala de forma muito clara e profunda sobre restauração, e o salmo é o Salmo 126. Abra a tua Bíblia e teu coração, Salmo 126, a partir do verso 1. Esse salmo conhecido, cantado, tão expressado em meio à irmandade, graças a Deus.
Quantos já abriram aí, diz amém. O verso 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Esse salmo foi escrito no período pós-exílico, ou seja, após a libertação do povo hebreu do cativeiro babilônico, um cativeiro que durou 70 anos. Durou, em média, 70 anos. E esse cativeiro foi resultado de uma invasão que começou por média do ano 538 a.C., com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que invadiu o reino de Judá. E quando ele invadiu o reino de Judá, ele destruiu o templo de Jerusalém. Está lá escrito, registrado nas escrituras. O templo de Jerusalém foi destruído, os muros da cidade eles foram queimados, foram levados todos os tesouros de Jerusalém, foram levados também os oficiais, aquelas pessoas que tinham um ofício específico dentro ali da cidade. Essas pessoas, elas foram levadas cativas, assim também como famílias inteiras foram levadas no momento dessa invasão. Ou seja, de uma hora para outra, tudo foi destruído. Dentro de um tempo curto, subitamente, a destruição chegou. Tudo foi destruído. Foi destruída a liberdade, foi destruído o culto, foram destruídas muitas famílias, foi destruída a provisão daquele povo, foi destruída a pátria e, consequentemente, muitos vínculos afetivos foram destruídos, porque foi uma desagregação total. Então, de uma hora para outra, o caos chegou. De uma hora para outra, uma grande destruição acometeu aquele povo. Eu penso nos estragos causados por essa invasão. Não dá para mais imaginar os efeitos, as consequências trágicas dessa invasão. Sequestro, escravidão é uma das condições mais opressivas na vida de um ser humano. Quando a gente pensa em alguém que foi sequestrado, né, a gente ouve aí nos depoimentos, quando a gente ouve alguém que foi levado à cativa, e normalmente os depoimentos daqueles que viveram um cativeiro, uma opressão injustamente, foi o caso, são muitos casos que nós conhecemos, mas sequestro, cativeiro, certamente é uma das condições mais opressivas que um ser humano possa vir a viver. Eu lembro de um caso que eu creio que todos aqui tiveram ciência, de um austríaco que prendeu uma filha dele por 24 anos no porão de sua casa, e com essa filha ele teve 7 filhos. Então um austríaco louco, isso aí foi em 2008, mas até hoje isso é comentado. Ele manteve uma filha por 24 anos num porão. Imagina alguém num porão por 24 anos, e essa menina, nessa condição de cativeiro, foi oprimida, abusada pelo próprio pai, e teve do teu pai 7 filhos. Recentemente, nós tivemos aí um caso veiculado pela mídia, de um casal californiano que tinha 13 filhos, e manteve esses filhos em cárcere privado por quase 2 anos. Quase 2 anos, essas crianças, os filhos, 13 filhos, ficaram ali numa condição de cárcere privado. Imagina, pensa no impacto, pensa nas consequências de alguém que está vivendo dentro de uma condição previsível, tranquila, né, nos seus vínculos, nos seus níveis de proteção, e de repente é levado para um cativeiro e vive o horror que um cativeiro impõe sobre alguém que está em sua condição. O Salmo 137, que também se refere a esse período do exílio do povo de Israel, esse Salmo 137, ele tem aqui algumas citações que nos ajudam a entender o grau de opressão, de sofrimento que o povo se encontrava
no cativeiro. Nós vemos no Salmo 117, no verso 1, a expressão que diz assim, diz que eles se assentavam e choravam. Eles se assentavam lá em Babilônia e eles choravam se lembrando de Sião. Ou seja, havia uma apatia, havia um desânimo coletivo, havia melancolia, porque o texto diz que eles choravam. Havia também uma nostalgia, que o texto diz que eles se lembravam de Sião. Então, é um salmo que se refere ao período do exílio, e o texto diz que eles, às margens do rio de Babilônia, eles se assentavam, eles choravam, e eles se lembravam de Sião. No verso 8 e 9 do Salmo 137, o texto diz que a gente percebe que começa a aparecer alguns indícios de amargura, alguns indícios de vingança, porque eles dizem assim: filha de Babilônia, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los com pedra. Isso não é uma expressão de alguém que está com um coração muito legal. Ele falou: filha de Babilônia, feliz, bem-aventurado é aquele que pegar os filhos de vocês e esmagar com pedra. Então já começa aqui, e outras citações, apresentar algumas consequências, alguns resultados de alguém que está debaixo de opressão, de alguém que está privado da tua liberdade, de alguém que está privado daquilo que Deus conquistou para ele, alguém que está debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão. Mas bem sabemos, olha aqui, no nome de Jesus, bem sabemos que o nosso Deus é socorro bem presente nas tribulações. Quantos podem dar amém para isso aqui? A gente clama, quando parece que nós estamos perdendo as forças. Parece não, quando a gente está perdendo as forças, não tem mais ar. Meu Deus, tem misericórdia. Eu não sei aqui quantos já viveram alguma experiência de asfixia, né? Algum quadro assim de asfixia, né? Afogamento, né? Eu já vivi um quadro de asfixia muito terrível. Eu fazia caça submarina e resolvi arpar um peixe que estava na fenda de uma rocha, assim, uma caverna. E aí eu queria pegar o maior, então esperei ali um tempo, né, poupando o ar, forçando uma barra, até que o maior aparecesse. E aí, para ter uma visão, um ângulo melhor de tiro, eu enfiei bem o corpo para atirar no peixe. Quando eu enfiei o corpo, a maré estava enchendo, ela me pressionou para dentro da caverna, só que a caverna numa laje, assim, quando eu subi sem ar, onde eu bati, numa laje, como se estivesse numa cisterna até a boca. Eu já não tinha mais ar. Tirei o snorkel e a água salgada já começou a entrar. E eu falei: meu Deus, tem misericórdia. E aí subiu aquele buraquinho assim, voltando. É uma sensação realmente muito difícil. Mas Deus nos socorre nessa hora. Porque o apóstolo Paulo diz que quando nós somos fracos, aí que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Muitos aqui já viveram aquele momento quando você diz: não sei mais o que fazer, não tenho mais forças, mas não fica só por aí, e diz: socorre-me Deus, ajuda-me Senhor, venha o meu socorro, abre o bocão, clama, como diz Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas profundas e ocultas que tu não sabes. Deus é um Deus presente em nossas tribulações. E o texto diz, mostra claramente que Deus é poderoso para levar cativo o cativeiro e conceder dons aos homens, como diz lá em Efésios 4. Ele leva cativo o cativeiro e ele concede dons aos homens. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Se nós temos promessa de Deus, como aquele povo tinha, e tivermos fé, não tem circunstâncias, não tem cadeias que frustrem os planos de Deus em nossa vida. Amém ou não amém? Se tivermos promessa, eles tinham promessa, o povo da promessa. Eles tinham promessa de Deus. E se nós guardamos firme em fé as promessas que temos recebido dEle, não importa o que estejamos passando, não importa as circunstâncias, porque o nosso Redentor se levantará em nosso favor. E foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Como vemos nos relatos bíblicos, depois você vai ler aí, não temos tempo de expor todos os textos,
Mas conforme vemos nos relatos bíblicos, o dia da restituição daquele povo chegou. Como um dia chegou na minha vida, como vai chegar também, como tem chegado, como vai chegar na vida daquele que crê. O texto diz, o relato bíblico diz que Deus julgou a soberba de Nabucodonosor. A Babilônia foi dominada pelos persas anos depois, tempo depois. A Babilônia foi dominada pelos persas. E o rei Ciro libertou os judeus. Aqueles que levaram o povo cativo foram dominados pelos persas. O rei Ciro domina a Babilônia, subjuga o opressor. E ele manda o povo retornar. Pega o povo de Israel de volta. Volta para sua pátria. E não só volta para a pátria, mas vocês têm a minha autorização para reconstruir o templo. Esse é o Deus que vive em nossa vida. Escuta uma coisa. A tua restituição está mais próxima do que você pensa. Você crê nisso? Cadê o eco do louvor a Deus? A tua restituição está mais próximo do que você imagina. Não esmoreça, não retroceda, não titubie nas suas convicções, porque a tua redenção está mais próxima do que você imagina. O Senhor já enviou o seu anjo para manietar o teu algoz. O Senhor já enviou aquele que vai manietar o teu opressor. Já há uma ordem, uma palavra de Deus para reconstrução na tua vida, para restituição na tua vida. Já há uma ordem de Deus para que aquilo que foi destruído seja restabelecido, seja refeito. Aquilo que foi destruído volte ao estado original, volte à essência, volte ao modelo, ao padrão que Ele edificou. Isso é restituir, isso é restaurar. Deus é fiel em todas as suas promessas. Quando eu lembro de uma canção que diz, quando tudo diz que não. Quantos lembram dessa canção aqui? Quando tudo diz que não, o que vai acontecer? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Vamos. Pode ir, pode ir. Cria em meu favor. Levanta as tuas mãos e canta, levanta as tuas mãos. Levanta a frequência. Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Você crê nisso? Crê mesmo? Vamos aplaudir o Senhor. Ele não se esquece de nós. Glória a Deus, Ele não se esquece de nós. Deus é bom. E aí nós temos aquelas viagens, permita-me a expressão, de pensar que Deus desistiu de nós, que Deus deixou de ser Deus. Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem. Sabe aquele Deus que falou contigo lá? Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele é o mesmo eternamente. Deus não muda. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a palavra do Senhor. E o Salmo 126, volta no Salmo lá. O verso 1 diz assim:
Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Repita a expressão, diz como quem sonha. Diz outra vez, como quem sonha. Olha que expressão. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. O que significa que o que Deus faz por nós é muito além da nossa capacidade humana de compreender. A mente humana não entende o agir do Espírito Santo. Quando o Senhor restaura, a mente humana não consegue entender. 1 Samuel 2,8 tem um texto que eu gosto muito. Esse texto diz que Deus levanta do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes. Deus faz. Eu vi um rapaz genuinamente convertido, cheio de fruto do Espírito Santo, e isso aconteceu com a vida de muitos aqui, aconteceu com a minha. Quando as pessoas dizem, eu não acredito, ele está no meio da irmandade, no meio dos crentes, para poder disfarçar, vamos esperar um tempinho para ver. Falaram isso acerca de mim, acerca de muitos aqui. As pessoas contavam os carnavais, para saber quantos carnavais eu permaneceria na fé. Já tem mais de 30 carnavais, cá estou eu. Deus é aquele que levanta desde o monturo o necessitado e faz assentar no meio dos príncipes. Há pessoas aqui que foram reputadas como nada. Nada. Um dia foram reputadas como nada. E hoje são pessoas relevantes. Por que são pessoas relevantes? Por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus, por causa do Deus vivo, fiel, que restaura, levanta. Pessoas aqui quantas sepulturas foram fechadas pelo poder de Deus? Quantas foram fechadas pelo poder de Deus? Quantos viviam uma vida de vergonha, viviam uma vida de opróbrio, e hoje são pessoas dignas, porque o texto de Isaías 54:4 diz que em lugar da vossa vergonha tereis dobrada, duplicada honra, diz o Senhor. Muita gente que vivia uma vida de vergonha, uma vida de opróbrio, uma vida que não conseguia olhar na face do outro. Quantos maridos chegavam em casa aqui e não conseguiam olhar no olho da sua esposa? Quantos chegavam em casa e não conseguiam olhar os filhos, sentiam envergonhados, mal, não conseguiam encarar os funcionários, dar um conselho para alguém porque não tinha força moral para dar aquele conselho. Mas no lugar da tua vergonha, o Senhor trabalhou dobrada a honra. Esse é um Deus que restitui, esse é um Deus que faz grandes coisas, porque Ele é Senhor, soberano e absoluto. Nós conversávamos recentemente sobre um rapaz que era na região, talvez conhecido como um dos maiores ladrões de carro, e hoje é um atleta, trabalhador, chefe de família. Quem faz isso? Quem faz isso? Ninguém mais que não seja o Senhor. Ninguém mais. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. O verso 2 mostra qual deve ser a resposta de todo aquele, toda aquela que é favorecido por Deus. A nossa resposta tem que ser louvor, a nossa resposta tem que ser adoração. Ele diz, então a nossa boca se encheu de júbilo, a nossa língua de riso. Olha, eu não consigo entender um cristão genuíno que é melancólico. Não consigo entender um cristão genuíno que não tem alegria no seu rosto.
Porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria é consequência de todo aquele que provou a restituição, que provou o favor do Senhor, que provou a graça de Deus, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então a nossa boca se encheu de quantos foram restaurados aqui por Deus, quantos foram alcançados aqui por Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Bendito seja o teu nome. O salmista disse: bendize a minha alma, o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele diz: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendize a minha alma, o Senhor. Ontem eu tive o privilégio de sentar com meus companheiros, estavam num sítio aqui próximo, conversando sobre igreja, sobre nós também, e foi um tempo muito bom. Quando nós terminamos o nosso encontro, Alexandre, esse pai grandão que estava aqui, pai de Levi, ele falou: puxa, eu quero falar a minha alegria de estar aqui com vocês. Eu cheguei para o meio da igreja com 13 anos de idade, mas apesar de chegar com 13 anos de idade, tinha muitos problemas, tinha um coração muito corrompido, mas Deus me guardou no longo desses anos no meio de vocês. Hoje sou uma pessoa adulta, tenho 2 filhos, sou bem casado, sou um profissional, e isso eu devo à aliança que eu tenho com vocês, isso eu devo à graça de Deus em minha vida. Quero falar da minha alegria de poder estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui, compartilhando tudo que eu estou ouvindo aqui, mas o que é isso, irmãos? É graça de Deus. Quem merece alguma coisa aqui? Quem merece? Nós não merecemos, não. É graça de Deus. Nós olhamos para nós, o que éramos, o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará, e nós falamos como disse o salmista: ah, se não fosse o Senhor, há muito tempo os inimigos teriam nos engolido vivo. Se não fosse o Senhor, o que seria de ti? Não temos valor pela família que temos, pela formação acadêmica, pelo dinheiro no banco. Nosso bem maior, nosso valor está na graça de Deus em nós. Nossa resposta àquilo que Deus fez por nós tem que ser alegria. Nossos filhos têm que nos ver pela manhã, sentando na mesa e dizendo: filho, louvado seja Deus por nossa casa. Louvado seja Deus pela família. Louvado seja Deus pelo teu pai, que se não fosse ele, eu não estaria aqui, eu estava morto. Não tem que ouvir de nós lamúria, não tem que ouvir de nós derrota. Nossa boca tem que ser sempre um instrumento de louvor e de adoração por aquilo que o Senhor fez por nós. O Salmo verso 3 diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Esse versículo está dizendo o seguinte: que um dia, escuta, um dia, todo aquele que teve um parecer, uma palavra negativa em relação a nós, Deus vai mudar esse parecer. Um dia quem disse que você não valia nada, vai te reputar como uma pessoa importante. Um dia quem te rejeitava vai te aceitar. Quem te batia vai te beijar. Porque todos os pareceres que nós ouvimos muito, contrários a nós, o que o texto diz é que a restauração de Deus, quando chega, esses pareceres, eles são mudados. Quantos podem dar um amém? O verso 4 diz: Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Essa é uma expressão de reconhecimento. Eles estavam louvando a Deus pelo que eles já estavam recebendo, mas eles seguem pedindo ao Senhor, e diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Estão externando um desejo de que Deus siga fazendo, de que Deus faça mais. Nós não devemos nos conformar diante de um Deus que é uma fonte inesgotável de riqueza. Eles estavam pedindo a Deus para restaurar como as torrentes do Negueb. O que significa isso, Senhor? Restaura plenamente.
que o Senhor começou, completa. Nós somos uma obra em construção. Nós estamos no até que de Deus, até que alcancemos a plena varonilidade, a estatura de varão perfeito. Então, o nosso pedido a Deus é que a restauração que Ele começou em nossa vida tem que ser um pedido de oração, como o pedido desse povo: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, mas restaura plenamente. O deserto do Neguebe é o maior deserto da Judéia. O deserto do Neguebe chega a ficar 11 meses sem cair uma gota d'água. 11 meses, características típicas dos desertos. Mas chega um período que a chuva começa a cair nas montanhas. E ela vai acumulando nas montanhas, acumulando, e de repente aquelas águas descem e alcançam o Neguebe e formam um fluxo, uma intensidade de água tremenda. Isso fala da plenitude de Deus em nossa vida. Aquele que começou em nós uma boa obra há de completar até aquele dia, e nós temos que ter uma postura, um posicionamento diante de Deus, para que a plenitude da restauração em nossa vida se complete, como as torrentes do Neguebe. Escuta uma coisa: o melhor de Deus está por vir, amém ou não amém? Você crê nisso? O melhor de Deus está por vir. O que nós temos experimentado, isso ainda é pouco. Eu ainda vou ver Deus levantando mortos pela mão dos discípulos. Ainda vou ver os enfermos, antes de recorrerem aos especialistas, recorrer à igreja. Ainda vou ver os homens, os governantes buscarem conselho na boca dos profetas, dos mestres. Ainda vou ver a igreja interferindo nas leis de uma nação. Que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Temos recebido muito de Deus, amém ou não amém? Temos recebido muito de Deus, mas isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. O melhor de Deus está por vir. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio e declaro isso. Nós convivemos com muita coisa adversa, mas com muita coisa boa também. E se é para fazer uma declaração, eu quero fazer a declaração daquilo que me traz esperança. Trazer à memória aquilo que alimenta, aquilo que traz esperança. Versos 5 e 6, já estou terminando, o texto diz: restaura, Senhor, 6, verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso fala de uma atitude de fé, fala de esforço, fala de perseverança. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, nós devemos seguir semeando. Gálatas 6,9 diz que nós não devemos cansar de fazer o bem. Escuta, não se canse de fazer o bem, amém ou não amém? Não se canse de fazer o bem, que a probabilidade é grande. Mas o mandamento apostólico é: não se canse de fazer o bem. Por que o apóstolo Paulo dá esse conselho? Porque ele diz: ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se nós desfalecermos, nós não vamos ceifar. Mas se nós seguirmos semeando, nós vamos colher. Mesmo que tudo esteja ao contrário. Mesmo que nossos sentimentos sejam terríveis. Mas o mandamento de Deus é que, independente das circunstâncias, independente do momento que estejamos passando, nós devemos semear. Às vezes nós ouvimos aquela clássica expressão: eu já cansei. Normalmente, eu já cansei é desistência daquilo que é certo, desistir daquilo que é bem. Eu ouvi essa expressão: eu já cansei. Essa expressão, ela não tem amparo nas Escrituras. Eu já cansei. Ela não tem amparo nas Escrituras. Normalmente se obstrui o amor quando somos ofendidos, quando somos injustiçados, mas não foi assim que aprendemos de Cristo. Foi injuriado, agredido, rejeitado, mas Ele
não atribuiu a ninguém, aqueles seus ofensores, a ofensa sofrida. Se entregou, Pai. Normalmente, o fazer o bem, o obstruir o amor acontece quando passamos por esse tipo de situação. Tem outros textos nas Escrituras, Romanos 12, 21 diz, para não deixarmos vencer do mal, mas vencermos o mal com o bem. Amém ou não amém? Então nós devemos seguir semeando, mesmo que com lágrimas, mesmo nas adversidades, e aí que a semeadura tem valor. Nós devemos seguir semeando, porque se seguirmos semeando, certamente nós ceifaremos. Eu quero concluir deixando aqui 4 conselhos bíblicos para que você possa sair do cativeiro de fato e viver um tempo de restituição. 4 conselhos para você viver um tempo realmente de restituição. Primeiro, guarda a tua fé. Se tem algo que o inimigo vem forte para roubar da nossa vida, é a nossa fé. É fazer com que você não sustente as mesmas convicções do princípio. Sabe aquelas convicções naquilo que é elementar, naquilo que é fundamental, naquilo que é o alicerce da tua fé cristã? Então, guarda a tua fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, devemos guardar a nossa fé. Guarde as convicções que você tem em Deus. Não negocie suas convicções. Guarda a tua fé. Segundo ponto, ore. Amém? Ore. Ore. Hora que você não sabe mais o que pensar, mais o que falar, fala com Deus. Ore. Eu estava lendo uma expressão de Jonas. Jonas diz assim: quando desfalecia minha alma, eu entrei em oração no seu santo templo. Quando minha alma estava desfalecendo, não estava aguentando mais, eu, ao invés de jogar a toalha, eu entrei em oração no seu santo templo. Ore, ore. Terceiro conselho, tenha sempre louvor em seu coração. Louvor é confissão positiva. Louvor é trazer à memória o que traz esperança. A Bíblia diz que o louvor faz emudecer o inimigo. Louvor abre porta de cárcere. Louvor traz a presença de Deus. O contrário acontece com a murmuração. Mas devemos ter sempre uma expressão de louvor. Então minha língua se encheu de júbilo, minha boca se encheu de júbilo, minha língua encheu de cântico. Nós devemos cultivar como estilo de vida o louvor e a adoração em nossos lábios. Por último, foi o que eu falei aqui: semeie. Semeia boa semente. Quando eu digo semeie, não vai semear ortiga, porque se tu semear ortiga, tu vai se queimar. Semeie. Semeia boa semente. Semeie. Não feche o teu coração para o amor. Exercita o teu coração para o amor. Semeie. Semeie, que ao seu tempo você vai colher. Às vezes nós encontramos alguém e diz: puxa, mas que abençoado, hein? Que abençoado. A bênção veio de cheio, pegou ele. Bem, você realmente, você é um homem, não é não. Primeiro, é a graça de Deus. Segundo, é que a bênção de Deus está relacionada à observância a princípio. E um deles, principal, é a obediência. Bênção do Senhor sobre nós está relacionada a princípio. Gente próspera, alma próspera, bem-sucedida, é gente que semeia. Finança que prospera, transborda, é gente que semeia. Deus não abençoa avarento. Deus não abençoa pessoa mesquinha. Deus abençoa quem semeia. Os homens que eu conheço de maior sucesso financeiro foram homens que aprenderam a empreender em vida de pessoas.
Guarda a fé. Repita comigo, guarda a fé. Está fraco? Guarda a fé. Ore. Terceiro, tenha louvor e adoração. Quarto, semeie. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Levanta tuas mãos. Você crê nisso? Venha em meu favor. Feche teus olhos. Declare. E cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Levanta tuas mãos. Não como um gesto vazio, mas de alguém que está rendido. Levanta tuas mãos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Que não diz que não. Pode seguir. Ou parece que o mar não vai se abrir. Declare com força. Sei que não estou. Eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode me frustrar. Com convicção. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu
o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Alabashuri andalabacanto de balabash. Ai canto manamasubi andini bacanto ni manamas. Talvez você esteja aqui hoje como povo no cativeiro, vivendo um quadro de desintegração espiritual, familiar. Perdeu tua referência de culto, tua visão. Talvez você esteja vivendo um estado espiritual de restrição, manietado, sem mobilidade, sem liberdade. Mas Deus tem se levantado nesses dias. Deus tem julgado Nabucodonosor espiritual. O rei que é maior do que o rei da Pérsia. Levou cativo o cativeiro. E quer conceder dom a você. O dom da graça que liberta. O dom da graça que você pode dizer justificado, pois pela fé tenho paz para com Deus. O dom da graça que você pode dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois o Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do império da morte. Tempo de restauração, tempo de cantar chegou. Tempo de se render. Tempo de colocar nos teus lábios um cântico de vitória. Tempo de erguer a tua voz e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por isso estou alegre. Tempo de semear. Abrir tuas mãos e semear. Semear. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Tempo de pegar a semente, semear. Tempo de restituição. Sai do teu lugar e vem até aqui. Vem ser cheio do Espírito Santo. Vem receber uma unção de recomeço. Vem receber uma unção de libertação. Uma unção de alegria. Rompe com os muros. Rompe com os muros. Nabucodonosor foi cativo. O Nabucodonosor na tua vida foi aprisionado. O rei de Judá, o leão de Judá, libera uma palavra para a tua vida nesse dia. Volta para o teu lar. Reconstrói o templo. Volta para o lar, volta para o teu domicílio, diz o Senhor. Volta a reconstruir o templo. Vem no nome de Jesus. Vem no nome de Jesus. Tempo de restauração. A palavra restauração. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, sim, Deus, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem
cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Levanta as tuas mãos. O reino dos céus é de gente que desce. Reino dos céus é de humilde. Reino de poder, de alegria, de paz no Espírito Santo. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino. Hoje é dia de destruição de cativeiro. Hoje é dia de quebra de cadeias. Tempo de recomeçar. Tempo de restituição. Tempo de restauração. Não perca esse mover. Deixa a melancolia do teu coração. Deixa a apatia crônica. Deixa talvez aquele sentimento de amargura. Abre o teu coração nessa noite. E diz: Senhor, restaura minha sorte, como as torrentes do Negueb. Ibanasu bicanta na basu. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo socorro do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos Te agradecer pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo tem poder para libertar, para curar. O Teu Espírito Santo tem poder para trazer de fato esse tempo de restauração. Isso é obra do Espírito. Como diz Tua palavra, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E nós cremos de todo o nosso coração que o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, tem soprado um tempo de restauração. Tua palavra diz: desde que faço novas todas as coisas. Temos ouvido a Tua voz. Tua voz tem sido clara, Tua voz tem sido audível. Uma voz doce que tem dito: restauração. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que cada pessoa aqui nessa noite seja cheio desse tempo de restauração, desse tempo de restituição, daquele retorno ao estado original, daquele retorno ao padrão, de restabelecimento, de renovo na Tua presença. Seja assim, Pai. Seja assim, cada um saia daqui saltitando de louvor e de alegria por essa dádiva que vem de Ti. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, diz a Tua palavra.
Seja assim, Senhor, para a tua honra, a tua glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus.